Quantas pessoas se sentem assim, estando em um lugar onde elas não queriam estar? Em muitos casos, a necessidade fala mais alto. Às vezes você está aturando um trabalho que te consome e você está lá justamente por conta da necessidade. Sim, eu sei o que é isso, eu já estive nesse lugar. Às vezes você está num casamento que te consome e nesse caso junta duas coisas. Às vezes o medo de sair e não saber recomeçar ou até mesmo aquele medo, aquela sensação de não querer separar a sua família. São tantas situações que nos levam a se sentir assim, mas hoje eu quero falar que na vida tudo tem um propósito, principalmente quando a gente olha de outro ponto de vista. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like, que se inscreva aqui no canal. É muito importante para que esse vídeo possa alcançar também outras pessoas que estão passando por essas situações e ajudar a crescer aqui esse canal, trazendo muitas coisas boas aí para você. Então vamos lá. Quando esses sentimentos ele vem no nosso coração, muitas vezes não é fácil de entender. Mas se a gente começar a olhar do ponto de vista divino, eu tenho certeza que algo vai mudar dentro do seu coração. Para isso, eu quero usar com vocês aqui alguns exemplos bíblicos. E esses exemplos estão em Gênesis 22. Mostra pra gente a passagem da vida de Abraão, que foi um homem obediente e que mostrou total confiança a Deus. Então, vamos lá, vou ler aqui para vocês, tá? Essa passagem. E diz assim, ó: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moria. Oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque e a Isaque, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: presta bem atenção, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu então Abraão: Deus proverá. Deus proverá. Chegaram então ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deixou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Gente, essa passagem, ela nos mostra duas coisas. Primeiro, Abraão, ele foi sobre a confiança de Deus. Imagina só você pegar um filho seu, né? É inimaginável, e levar para ser sacrificado. E aí, é importante, quando eu falei para vocês, prestem atenção. Vocês repararam que quando Abraão fala dos seus servos ficarem lá, que ele já volta, né? Ele não fala assim, eu já volto, não. Ele fala assim, nós voltaremos. Porque ele sabia e ele tinha a confiança de que Deus proveria sobre a sua vida. Quando eu li essa passagem, me veio um pensamento. Às vezes a gente esquece de acreditar no prover de Deus. Às vezes você está passando por essa situação de não estar onde você queria, mas Deus, ele tem um propósito sobre aquilo. Você pode estar passando por essa situação complicada, pode estar passando por essa situação de não estar aonde você quer, mas a diferença nessa hora é a forma como você enxerga a vida. Você pode se acostumar e enfatizar essa situação o tempo todo, achar que você está ali, sabe, fracassada. Você pode se acostumar com essa situação e achar que Deus não tem nada para você, ou você pode escolher confiar de forma diferente. Uma vez eu ouvi uma história que eu achei muito interessante de uma mulher que ela foi trabalhar como empregada doméstica. E essa mulher, ela estava ali naquela situação, né? Na verdade, ela não era nem uma mulher, ela era uma menina muito jovem e ela estava naquela necessidade de trabalhar. E aí eu vi, né, nessa história dela contando assim, que o patrão dela tinha muitos livros. E aí ela começou, né, a ter muita curiosidade em ler aqueles livros, em saber as histórias que contavam ali. E o patrão dela acabou deixando, né, dando para ela alguns livros e ela começou a ler. Dessa leitura, a vida dela foi se transformando
transformando. Por quê? Porque ela começou a ter muita cultura ali naquilo, sabe? Ela começou a estudar, ela começou a enxergar novas possibilidades. Agora, para pra pensar. Imagina só se ela tivesse relutado, se ela tivesse não ido trabalhar lá, talvez ela nunca adquirisse o conhecimento que ela adquiriu. Essa mulher se tornou uma advogada de sucesso, ela se tornou uma pessoa, assim, que hoje tem um trabalho incrível e ela conta essa história por onde ela vai. Então, olha como que é as coisas. Às vezes você pode estar passando por essa situação de não estar onde você quer, mas Deus tem um propósito na sua vida sobre aquilo. Quando eu falo sobre o poder da nossa mente, sobre escolher naquilo que você deve acreditar, justamente para te fazer abrir os olhos e para que você acredite que você não está só. Assim como Deus proveu na vida de Abraão e proveu também na vida de tantas pessoas, Ele vai prover na sua também. O que você precisa é parar de reclamar e acreditar que você não está só. Gente, por tantas vezes eu tentei sair do trabalho que eu estou, tantas vezes eu me senti angustiada, principalmente por conta de trabalhar com o marido o dia inteiro. Não é fácil, é algo que às vezes a gente tá cansada, a gente tá de saco cheio, principalmente porque existe uma convivência extrema. Mas sabe, tantas oportunidades já surgiram na minha vida, estando ali. Às vezes eu faço algum trabalho, alguma coisa que às vezes eu penso que eu nem tô tendo nenhum tipo de reconhecimento e de repente o reconhecimento vem. Deus, ele tem me mostrado que é ali que eu devo estar. Não adianta às vezes a gente querer se livrar de um lugar quando não é o momento certo. A minha mãe teve uma vez que ela foi procurar um emprego e aí ela me falou assim, que ela passou numa igreja e ela pediu pra Deus, ela se ajoelhou, ela é católica, né? E aí ela pegou e falou assim, eu tava ali tão desesperada naquele momento, e eu falei assim, olha, meu Deus, se eu arrumar um emprego, eu nunca mais vou pisar num centro espírita. E, gente, olha que loucura, ela arrumou emprego num centro espírita. Então, assim, nem sempre as escolhas são nossas. Deus, ele sabe exatamente onde a gente deve estar. E aí, o que aconteceu? Quando ela foi trabalhar nesse centro, ela ficou trabalhando ali durante um tempo, foi justamente nesse momento que saiu a aposentadoria dela. Então, ela tinha que estar ali, porque era o fechamento de um ciclo. O processo nem sempre é fácil, mas o que muda é a forma como você olha para a situação. E quando se trata de um casamento, pese o que está bom e o que está ruim. Faça ali uma lista, né, do que está acontecendo na sua vida, qual é as partes que estão ali fazendo você estar no casamento, o que vale a pena. Comece a olhar, sabe, de um ponto de vista onde você possa pesar e imaginar ali o que pode ser que está ruim, porque às vezes, gente, a gente está numa situação onde tem algo que não está bom dentro da gente, a gente acaba remetendo isso a outra pessoa. E às vezes a pessoa é bacana, a pessoa é boa, você tá num casamento bom, olhando do lado de fora as pessoas vê de outra forma. Então é importante que vocês possam estar ali listando isso, porque você vai conseguir olhar, sabe, e ver se isso não é um problema com você. Já vi também pessoas dizendo, né, que quando estava num casamento ruim, quando estava com uma pessoa que não tinha jeito, que parecia que as coisas não iam pra frente, essa pessoa às vezes deixou, abandonou, largou, né, aquela situação no momento certo. E aí a vida começou a fluir, porque as energias vão mudando também. Então por isso que é importante que você liste isso, para que você possa ver o que tá bacana, o que não está. Quando a gente olha claramente para esse tipo de situação, a gente percebe que às vezes a pessoa ficou naquele casamento que não estava tão bom assim, justamente para conseguir ganhar um amadurecimento e a dar valor naquilo que começou a vir no pós, né? Quando a pessoa deixou de lado, quando a pessoa acabou com aquela situação, com aquela relação que fazia mal. Então, olha só, nada na vida é por acaso. Deus, ele sabe exatamente onde trabalhar na nossa vida. Mesmo que hoje as circunstâncias da sua vida não seja fácil, tenta manter a sua confiança. Isso é muito importante para que você consiga sair da situação que você está. Mantenha ali, sabe, um diário por perto, para que você possa escrever. Às vezes a gente precisa de um diário, porque a gente consegue colocar, né, em palavras ali aquilo que a gente às vezes não consegue expressar dentro do coração. É muito legal essa forma, sabe, de você ter ali um diário, de você expressar aquilo que você está realmente sentindo. A escrita, ela nos ajuda a trazer detalhes e também a desabafar, ao invés da gente sair falando para todo mundo, sair reclamando, enfatizando isso em voz alta, né? Isso acaba trazendo, né, quando a gente tem aquela sensação de estar sempre reclamando, acaba trazendo um peso maior para nossa vida. Quando a gente começa a olhar de outro ponto de vista, né, do ponto de vista da gratidão, de ter aquela sensação, sabe, de que Deus, ele está nos vendo, que Deus está nos acolhendo, que Deus está nos assistindo e que no momento certo ele vai fazer algo para te tirar dessa situação. Então, se hoje você não está no lugar que você queria estar, né,
Mesmo assim, faça o seu melhor, faça aquilo que realmente você sabe que é importante. Eu tenho certeza que com fé, com confiança, no momento certo, Deus vai te tirar dessa situação, vai vir o prover de Deus na sua vida. Isso vai transformar num amadurecimento muito grande e você vai ter uma boa história para contar para os outros de superação, transformando também a vida daqueles que estão ao seu redor e que talvez estejam passando por essa situação também. E se esse vídeo fez algum sentido para você, eu peço que vocês deixem aqui no comentário se você tem alguma história para contar pra gente. Deixa aqui nos comentários também. Isso ajuda muito outras pessoas, né? Quando eles pegam ali os comentários e começam a ler, eu tenho certeza que ajuda com que outras pessoas sigam em frente, com que outras pessoas possam ali pegar a sua história como uma forma, né, de mudar também a sua própria vida. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.